360. Um giro entre o agro, a cidade e o futuro. Bom dia a todos. Eu sou Lucas Costa Weber, presidente da ProSoja Mato Grosso. Estou aqui na presença da Rosicler, que é a nossa gerente de política agrícola, e o Thiago Rocha, que também é o nosso consultor de relações governamentais da ProSoja Mato Grosso, para falar um pouquinho sobre o PL 22 da renegociação de dívidas, nesse momento em que ele acaba de ser aprovado no Senado. A primeira tramitação foi na Câmara dos Deputados e agora passa pelo Senado e retorna, né, o texto à Câmara deve retornar agora para ver se a Câmara mantém o texto que ficou no Senado ou altera ele novamente para aquilo que foi aprovado originalmente. Depois segue para a sanção presidencial. Então, iniciando aqui, deixando a palavra aqui com o Thiago e a Rosicler para vocês também fazerem as considerações para nós dar início aí no conteúdo dessa lei para o produtor entender um pouco melhor. Bom dia a todos. A gente fala de um projeto que já está tramitando aí desde 2023, né? Que iniciou na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. E tem aí também um enfrentamento a ser feito no Senado e posteriormente. Então, é um projeto que já vem há algum tempo, né, Lucas, aí nessa distensão aí de entendimentos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre como ele está hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai ficar gravado esse vídeo aqui. Espero que a gente possa colaborar e tirar dúvidas dos produtores, né? A partir da aprovação do projeto 5122 no plenário do Senado, muitas dúvidas surgiram, né? O pessoal quer saber quais são os próximos passos. Se a gente puder contribuir aí, ajudar os produtores que estão nessa situação, vai ser muito, muito gratos pelo momento também. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rosicler. Né, contextualizando, nós temos aí um problema de endividamento no nosso país e não por má gestão do produtor, de fato nós encontramos uma série de fatores que convergem ao endividamento agrícola brasileiro, né, e nós tivemos aí o Rio Grande do Sul, as enchentes nos últimos anos, secas, aqui no Mato Grosso também na safra 2024-25, nós saímos de uma safra de 45,3 milhões de toneladas no ano anterior para no ano seguinte pouco mais de 38 milhões. Tivemos a guerra da Ucrânia também, né, que interferiu no valor principalmente dos fertilizantes, da ureia. E agora nós temos novamente as questões geopolíticas no fechamento do Estreito de Hormuz, que também impacta no enxofre, nos fosfatados, nos nitrogenados, que graças a Deus aí nos últimos dias tiveram uma regressão de preços aí na casa já entre 25% a 30%, trazendo uma maior viabilidade para a cultura do milho, porém o fósforo ainda segue a valores altos, produtor que ainda não comprou, quem negociou antes do fim do ano ainda conseguiu negócios razoáveis, agora estão impraticáveis, então o produtor não vê luz no fim do túnel. Somada essas catástrofes climáticas, nós também temos que considerar que há poucos anos, aí 2021, 2022, nós tínhamos lá, chegamos a ter preços de soja nos portos batendo aí os R$200, tivemos o milho ultrapassando aqui no estado do Mato Grosso, que é o estado que tem o menor valor, R$80, e hoje está na casa de 43, praticamente uma regressão de 50%, além das quebras de contrato que nós tivemos na época, muitos contratos acima de R$60, que depois as empresas estavam renegociando a valores menores que R$40. Tudo isso se somou à quebra e os investimentos que os produtores fizeram desde 2019 com a alta das commodities e agora com essa reversão. E ainda temos um problema que são os juros altos do nosso país, que tem agravado ainda mais essa crise, né, aos nossos produtores. Então, essa live hoje busca esclarecer esse projeto de lei que é visto como a maioria dos produtores do país, a Frente Parlamentar da Agropecuária e as nossas entidades,
como a possível salvação, lembrando que não é um favor, né, Tiago e Rosicler, ao produtor rural, é de fato um financiamento para essa renegociação, para que o produtor possa alongar e com juros, digamos, mais viáveis, o produtor refinanciar essa dívida e poder cumprir com os seus compromissos, não só salvando o produtor, como o sistema financeiro, as revendas, todo esse ecossistema que sobrevive da produção agrícola do país. E para começar, né, Tiago, nós tivemos aí a aprovação no Senado e nós queremos saber agora qual que é o próximo passo após a aprovação dessa lei. Bom, agora o projeto vai para a Câmara dos Deputados, né? A expectativa é de que a tramitação seja célere, então a Frente Parlamentar tem trabalhado para que o projeto seja aprovado rapidamente. Há uma resistência do Executivo, porque ele aponta um impacto orçamentário, né? E argumenta em relação ao teto dos gastos, mas fica muito claro que há uma resistência de ordem política. Hoje não discute-se o mérito, discute a ordem política, porque a primeira manifestação do ministro da Fazenda foi de que o impacto seria de 800 bilhões. E 24 horas depois ele disse que o impacto seria de 140 bilhões. Nós fizemos a leitura aqui de todos os textos desde antes da chegada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e de lá para cá não tivemos alterações significativas no texto para justificar uma queda de impacto orçamentário, o que nos demonstra que a resistência do Executivo é meramente política mesmo nesse momento. Então, o papel da FPA é fundamental para que a gente possa convencer e sensibilizar o Executivo nesse momento. E até perguntar para a Rosicler o seguinte, esse projeto surgiu na Câmara, né, Rosicler? Isso, na Câmara. Uhum. E vai para o Senado e volta para a Câmara. Acho que o produtor precisa também entender qual que é o risco nosso de, por exemplo, vamos tentar melhorar alguma coisa na Câmara. O que acontece depois? Isso. A gente tem o processo legislativo aí, né, que tem esse vem e vai, acaba virando um ping-pong, como aconteceu com a lei do licenciamento ambiental, que ficou aí por mais de 20 anos tramitando. Então, a gente tem que ser realista, né, Tiago e Lucas, que a gente tem esse processo que pode acontecer. Se mudar substancialmente de novo na Câmara, a gente corre esse risco, né, Tiago? Eu não sei qual a sua percepção, mas eu vejo que a gente tem todos esses processos ainda pela frente, né? Em termos de urgência até, presidente, o ideal é que seja aprovado sem modificações. Sim. Porque não dá para fazer um texto perfeito e ele chegar atrasado, né? Acho que esse é um Com ponto certeza, importante. né? Eu sempre falo que o Senado é uma casa mais experiente. A maioria dos senadores já foram deputados federais ou governadores, então eles conhecem tanto os seus estados quanto também a abrangência da nossa União. Então eles têm uma noção melhor e, como o Tiago falou, o ideal era que a Câmara já aprovasse para seguir para a sanção, para de imediato buscar atender o mais rápido possível, porque o 30/8, 30/10 está logo aí e os produtores estão ansiosos por isso. E aproveitando, Tiago e Rosicler, eu queria saber o seguinte, o projeto ele atende somente as questões climáticas ou existem outros fatores que abrangem também essa renegociação de dívidas? Essa é uma pergunta bem importante, é o que está rolando até nos grupos, né, Lucas? Ela abarca todos os tipos de dívidas, né? Então, dívidas oriundas de problemas climáticos, de problemas mercadológicos, de risco, de situações, questões geopolíticas, como até você citou. Isso está no texto, tá? Então, tem circulado algumas informações no WhatsApp. A gente queria desmistificar isso. Também era uma prioridade para a gente, porque a gente sabe que o financiamento da atividade foi prejudicado por problemas de fluxo de caixa, né? Custo alto, taxa de juros altíssima, né? O preço da commodity baixo. E aí, Rosicler, até para a gente, né, mata a cobra e mostra o pau, né? Onde está escrito, Rosicler, que abarca também no texto os problemas mercadológicos aí. O artigo 1º, né, da subemenda, na forma que veio esse novo relatório, ele fala que o recurso, né, autoriza a utilização do Fundo Social e outros recursos que também poderão ser utilizados, como nessas linhas de financiamento, para a quitação de débitos relacionados à atividade rural prejudicada por eventos climáticos adversos ou impactos econômicos negativos decorrentes dos conflitos geopolíticos, né, que
a gente acabou de falar, internacionais. E então está tudo isso contemplado nesse artigo 1º e no próprio texto depois ele vem e reafirma isso, né, Tiago? Essa Positivo. utilização. Tem um parágrafo 2º, acho que do artigo 2º também, tem um parágrafo 7º. Tem vários aqui, vários então, assim, artigos. Tranquilizar o produtor rural que sim, essa era uma prioridade para nós e está inclusive contemplado. por redução dos preços de comercialização, aumento dos custos de produção também está amparado expresso no projeto. Muito bom. E tem uma pergunta que muitos fazem, né? Inclusive o produtor é questionado disso. Da onde sairá esse dinheiro? E o governo vai dar esse dinheiro para o produtor, Tiago? Como é que é isso? Acho que é importante a gente esclarecer também para o produtor que tem essa dúvida e para a sociedade que muitas vezes afirma que o produtor vai receber aí um perdão de dívidas, uma benesse do governo federal. Não é um perdão de dívidas, até porque o produtor tem que oferecer as garantias, né? E a garantia dele é a terra. Então ele está empenhando a terra dele na dívida. O que está sendo feito é um reajuste do custo financeiro e do prazo dessas dívidas. É isso que precisa ficar muito claro. A fonte de recursos, Lucas, é o fundo social, que seria aquele recurso do pré-sal, né? Uma parte da arrecadação do recurso do pré-sal. O texto preserva as repartições obrigatórias, por exemplo, para saúde, educação, já tem lá uma destinação, então é preservado isso textualmente. Então uma parte do fundo social, uma parte dos fundos constitucionais, que são aplicados a quê? Às atividades econômicas. Então hoje o produtor já pega FCO, FNO, FNE, para poder fazer investimentos. O momento é muito crítico e a gente precisa reajustar as contas, então alguns investimentos realmente vão deixar de ser feitos aí nesse momento. Outros fundos que são administrados pelo Ministério da Fazenda também podem ser fonte de recurso. E é importante dizer o seguinte, o texto tenta não entrar num embate que seria inglório, que seria definir o quanto cada um desses fundos teriam que entregar, né, para essa linha especial de refinanciamento. Então não tem um valor estabelecido. Não tem um valor estabelecido. Na Câmara havia um valor. Havia um valor ali... 30 bi. Chegava 30 bi era o fundo social e aí somando os outros ia até 180 bi. Mas a questão aqui é o seguinte, ele dá a diretriz. Então do fundo social, por exemplo, o que for arrecadado esse ano e no ano que vem, ou seja, a arrecadação... Uma parte dela vai para essa linha especial e também aquilo que é o saldo dos anos anteriores. Saldo significa, eu não vou prejudicar aquelas repartições obrigatórias. O que ficou de saldo dos últimos 5 anos também viriam a compor esse fundo. Tiago, eu acho bem importante essa fala sua, porque tem se ouvido do governo uma resistência com relação ao uso do fundo social, né? Do pré-sal. Então, é isso, todas aquelas determinações de financiamento de políticas públicas como educação, habitação, saúde, não vão ser prejudicadas, né? E a gente tem ouvido muita coisa assim, mas a educação vai perder. Não, eu acho que é um ponto bem importante de deixar claro que o uso do fundo social não vai atrapalhar nada as políticas públicas relacionadas a essas categorias. E ele será usado como empréstimo também, não é um dinheiro dado ao não é um dinheiro dado. Não é fundo perdido, né? Isso. É isso aí. Bom, ontem até teve durante a votação, né? Vou falar de uma forma mais atemporal, durante a votação, o senador Renan Calheiros, que era o relator, até disse que a preocupação do governo é injustificável, né? Porque o Fundo Social não impacta o orçamento, isso é importante dizer, não tem impacto para o orçamento, e também já estão preservadas as repartições obrigatórias. Então, o produtor saber isso. E tem também uma dúvida, que é que tipo de dívida, de financiamento, enfim, que entra nesse projeto, ou seja, o que ele vai abranger? Só recurso controlado do governo federal ou abrange mais recursos? Não, isso também é outra coisa bem importante. Pega o crédito rural, créditos bancários que não são qualificados como crédito rural. Por exemplo, você tem na aquisição de máquinas, muitas vezes os bancos jogam para linhas que não são classificadas como crédito rural. CPR financeira, dívidas fora do sistema financeiro, dívida com uma trading, com uma cerealista, tudo isso pode ser refinanciado. E é importantíssimo até, presidente, porque as dívidas, os créditos que os produtores hoje buscam, majoritariamente estão fora do sistema financeiro. Então, se não corrigir
se não apoiar nessas dívidas, realmente não resolve o problema. Hoje, para o custeio agrícola, quanto que é usado do Plano Safra, dos recursos subvencionados do governo federal, em média? Para a soja, pouco mais de 5%. Pouco Então, mais de 5%. Aquela história que o governo dá o dinheiro do Plano Safra, que muitas vezes é falado, então não é bem assim, né? Além de não ser dado, né? Porque é um financiamento, é um empréstimo. Lembrando que nós tivemos anos atrás momentos em que a Selic estava 4,5%, né, e que o produtor pagava 6,5%, médio produtor de custeio, ou seja, havia um spread bancário acima da própria Selic. Né? Então, sempre se fala que o dinheiro é dado ao produtor, na verdade, não é nada disso. Né? Então, Tiago, eu queria que você especificasse melhor. Então, quer dizer que CPRs, né, adquiridas aí com recursos privados, barter, fornecedores, revendas, tudo isso será abrangido, então? Tudo isso será abrangido no formato de um novo crédito, que o produtor vai lá e capta esse novo crédito dessa nova linha, para fazer essa quitação ou para fazer esse ajuste de taxa de juros. Importante que tem uns prazos ali no projeto de lei, né? Então, as CPRs emitidas até 31 de dezembro de 2025, certo? Você tem 2 blocos de dívidas que podem ser renegociados. Uma que foi alongada e está adimplente até a data de execução, né, dos efeitos dessa lei, e outra que está inadimplente, né, ainda que tenham sido renegociadas, né, foi renegociada em janeiro, no ano passado, lá com as medidas provisórias. E aí ela entrou em inadimplência no início desse ano. Aconteceu isso muito no Rio Grande do Sul, porque as exigências da MP foram muito severas e o produtor não teve dinheiro lá nem para pagar o IOF, né? Ele tinha que pagar o IOF da operação. Então ficou inadimplente em janeiro, permaneceu inadimplente até abril, está abarcado por esse projeto de lei. Não está inadimplente, mas eu peguei um crédito para rolar, fazer uma pedalada. Peguei um crédito de 21% ao ano para poder pagar uma dívida, para não ficar inadimplente. Então, este crédito que você pegou para saldar uma dívida que estava enquadrado no projeto de lei, também poderá ser readequado à taxa de juros e o prazo de pagamento. Pegando esse gancho, a própria lei, o próprio, né, relatório o substitutivo traz que, no artigo 2º, que entra, né, nessa linha empréstimos de qualquer natureza, então já deixa, né, bem aberto, inclusive CPR vencidas ou vincendas, renegociadas ou não. Então entra nesse ponto que você acabou de falar, né, Tiago, de que pegou num juro lá em cima, agora há uma possibilidade de... Perfeito, é isso mesmo. E tem uma questão de investimento, que o produtor pergunta bastante, né? Tá, e o investimento vai acontecer como? O investimento tem 2 situações. Se você tinha investimentos vencidos ou vencendo, ou seja, que venceu já ou que ainda tem parcela para pagar, de 2024 a 2027, né, você pode enquadrar dentro dessas linhas. E, alternativamente, você pode pegar o vencimento desse ano, a parcela desse ano, e jogar para o final do contrato. Tá? O texto fala de uma forma muito técnica, mas traduzindo é isso. Você vai jogar para o final do contrato as mesmas taxas de juros, o mesmo prazo de pagamento, mesmos encargos, etc. Né? Joga para o fim do contrato, mantendo as condições originais, né? Exatamente. Aqui também uma pergunta recorrente, né, Tiago, que eu havia assinalado aqui, se há uma regra específica para operações bancárias que não são classificadas como crédito rural e como isso funciona. Nós temos caso, por exemplo, de produtor que pega o custeio e substitui por um swap com câmbio, com taxa de juro menor, né, em dólar, dolariza essa dívida, enfim, vários outros exemplos que até você pode citar. Como que vai funcionar? Muita coisa, presidente, vai ser esclarecida através das regulamentações, especialmente do CMNE e do Banco Central. Né? Esse é um ponto que gera bastante dúvida, porque o texto traz que as dívidas, né, tanto dentro do sistema bancário quanto fora, estarão enquadrados ali naquela divisão entre pequenos produtores 3,5%, médios produtores 5,5% ao ano, outros produtores 7,5% ao ano. Mas ele traz um dispositivo logo em seguida que diz que operações não classificadas como crédito rural ou não bancárias terão aí,
expressamente a taxa de juros de 7,5% e um limite global de 10 milhões por tomador. Na nossa leitura aqui do texto que foi publicado, isso daqui são para operações em que a cooperativa pegou um crédito para resolver o problema dos seus cooperados, certo? E pelo limite de 10 milhões, nos parece que o objetivo principal desse dispositivo é atender aquelas cooperativas de pronafianos, certo? No crédito, nos demais, se aplicam aquelas outras taxas, de limite de 10 milhões por tomador, 3,5% para Pronaf, 5,5% para Pronamp e 7,5% para outros, tá? Então, assim, há ainda algumas lacunas, né, que vão precisar ter resolvidas aí pelo CMNE, mas na nossa leitura e repetidamente em vários dispositivos diz que ele se aplicará para os créditos, para as dívidas fora do sistema financeiro também. Ô Lucas, esse ponto que o Thiago traz e aqui olhando com relação a garantias, né, que é um grande problema que a gente sempre tem, né? Aqui o texto ele é bem prático. São as usuais do crédito rural, vedada a exigência de garantias adicionais, liberadas aquelas que excederiam os valores regulamentares do crédito rural. Isso é muito importante, né, Thiago? Isso é bem importante. Presidente, nós temos acompanhado, ajudado o produtor, até por determinação da diretoria. A gente foi lá no varejo, né? Ajudar o produtor a entender como que está essa situação de renegociação administrativa junto aos bancos. Há muita dificuldade de chegar a um consenso com as instituições financeiras, então uma reclamação muito grande sobre produtores, alguns produtores que entraram em RJ, mas há uma rigidez na negociação. Nós vimos isso na prática, muito mesmo, a gente enxerga até que esse projeto é uma oportunidade para as instituições financeiras, né? Na data de hoje, a gente tem um resultado aí de um resultado positivo nas ações do Banco do Brasil, ou seja, o mercado enxergou como positivo a aprovação do projeto pelo Senado. E essa questão das garantias é uma questão que nos impacta bastante. Nós acompanhamos casos de produtor que já estavam com várias parcelas pagas do investimento, e aí ele teve dificuldade para saldar desse ano, foi renegociar, o banco pediu para que ele pagasse uma parte, né, disso, e o produtor dizia, olha, eu preciso liberar a minha matrícula principal. Eu tenho uma outra matrícula aqui, que é o tamanho do saldo da dívida, mais uma margem para execução forçada, eu preciso trocar para eu voltar a pegar crédito no mercado. E a gente viu ser totalmente frustrada essa negociação, porque o banco fez questão de ter a principal matrícula dele. Então, assim, eu acho que nós estamos chegando num momento em que todos têm que contribuir para melhorar essa situação de crédito. Essa definição expressa no projeto de lei de que proíbe, né, a obtenção de novas garantias adicionais e a liberação daquelas que já estão excedendo o valor da dívida, para a gente é um sinal importante vindo do projeto de lei, mas a gente precisa da sensibilidade dos bancos também, viu? Com certeza, né? Eu acredito que é um momento de todos se ajudarem, e a intenção do banco também é saldar sua dívida, não ficar com a terra do produtor, né? Senão parece que é uma transferência. Isso traz um risco e uma preocupação, como o Thiago falou, às vezes o produtor dá uma garantia que é 10, 20 vezes mais ao valor financiado, ele corre o risco de perder toda essa terra, e isso não é justo. Então nós temos essa preocupação também, né? E eu queria saber, aproveitando, Thiago, se o projeto fala em recálculo de dívidas e como vai ser na prática. Ele fala em recalcular a dívida porque você está pegando uma dívida que eventualmente você saldou metade dela, e tem parcelas vincendas ainda. Então, o recálculo que o projeto traz é para que o credor ele tenha que emitir um relatório para o produtor rural efetivamente do valor da dívida. Porque ali tem acréscimos legais, tem, por exemplo, multas, taxa de juros. Até honorários advocatícios. Até honorários advocatícios. Então, o que o projeto de lei tenta dizer é o seguinte, olha, nós estamos nós estamos fazendo um grande rearranjo constitucional e diplomático aqui. Os bancos precisam que esses produtores consigam honrar com as suas dívidas. O produtor precisa que os bancos também olhem para todos os penduricalhos, as reciprocidades que têm atreladas ao contrato, e deem um passo atrás, né? Então, o Estado brasileiro, com E maiúsculo, vai fazer a sua parte, né, subvencionando parte da taxa de juros,
mas não é admitido aqui o que a gente chama de inflacionar a dívida. É acrescer um monte de coisa e aí depois, porque entenda, né, Lucas, o que vai estar acontecendo todos nós cidadãos estaremos pagando por um bando de penduricalhos, né, inseridos dentro da operação de crédito, né? Ok. E nesse refinanciamento, como que ele vai funcionar? Qual que é o prazo? Vai ter carência? Como que vai ser esse refinanciamento de dívidas? O que está previsto para essa linha especial são 12 anos, são 13 anos, 12 anos com 2 de carência. Desculpa, melhor dizendo. 13 anos com 2 de carência. E aí há uma dúvida que é o seguinte: eu somo 2 anos aos 13 anos de prazo? Tenho 13 anos de prazo com 2 de carência. Não. Dentro dos 13 anos, você tem 2 de carência, certo? O limite máximo é 13 com carência ou 100. Existe uma excepcionalidade, ou seja, casos excepcionais podem ser acrescidos 5 anos no prazo. E aí até dá uma olhada, Rosicler, como que está no texto do projeto de lei essa excepcionalidade? Prazo de pagamento, 13 anos, incluídos ao menos 2 de carência, de acordo com a capacidade de pagamento. E aqui não traz outra exceção, qualquer coisa assim, né? Aí ele trata como excepcional o dispositivo abaixo que fala que em casos excepcionais ele pode trazer mais 5 anos, né? Só que não fica regulamentado. Isso vai ser na forma da regulamentação do executivo. A gente vai saber o que é uma excepcionalidade que na regulamentação, que pode ensejar aí um aumento de prazo. Tá? Excelente. Taxa de juros, você perguntou, Lucas? Então, estamos chegando lá. Né? Bom, se você quer falar, já aproveita. Eu ia perguntar aqui também quem que pode acessar essa linha de crédito e como serão comprovadas as perdas. O produtor rural, né, e cooperativa de produção. O alvo do projeto são produtores rurais e cooperativas de produção. Eles podem acessar esse crédito. Mas daí a taxa de juro ela é classificada por tamanho? Por tamanho. E isso aqui é bem interessante, né? Porque a gente fala de médios e grandes produtores. Quando você olha pelo mapa, pelo Plano Safra ou pela visão do Banco Central, não é a mesma visão que o produtor rural tem e não é a mesma visão fundiária. Então vamos lá. Visão fundiária, quem que é pequeno produtor? Abaixo de 4 módulos. Quem que é médio? De 4 a 15 módulos. Quem que é grande? Acima de 15 módulos, né? Na visão bancária do crédito rural, não é assim que funciona. Você tem pequenos produtores, aqueles que têm um faturamento até 500 mil, certo? De 500 mil a 3 milhões e meio são médios produtores. Faturamento acima de 3 milhões e meio é considerado grande produtor. A gente sabe que uma propriedade de 350 hectares que faz soja e milho é plenamente capaz de fazer um faturamento superior a 3 milhões e meio. Então isso é bem ruim para a nossa comunicação e sempre está ali meio que no nosso encalço. Tem até um projeto, Lucas, que é o Estatuto do Produtor Rural, está tramitando na Câmara dos Deputados, passou na Comissão de Agricultura já, que tenta reajustar isso daí, esse grade, né, de tamanho de produtor do ponto de vista de crédito. Mas hoje é assim que funciona. Então, faturamento até 500 mil, nessa linha especial de financiamento, de refinanciamento, vai ter taxa de juros de 3,5% ao ano. Faturamento de 500 mil a 3 milhões e meio, terá taxa de juros de 5,5% ao ano. Faturamento superior a 3 milhões e meio, terá taxa de juros de 7,5% ao ano. É isso aí. Essa classificação aí vai ser a do Manual do Crédito Rural mesmo, né, Tiago? É a classificação atual que nós temos da safra 25-26. E acho que é até interessante você dizer isso, Claire, porque a gente pesquisa hoje no Google para tirar dúvidas sobre esse tema, Lucas, sobre o tamanho da propriedade para fins de crédito, essas regras totais, e aonde que a gente acha essas informações, Claire? No nosso guia da ProSoja que nós construímos, a gente tem no nosso site, até aproveitando, fazer uma divulgação. Todo ano, quando é lançado o Plano Safra, a gente tem um guia do crédito, um manual ali, que a gente tenta trazer, a gente traz todas as taxas, recursos, como que está cada linha de financiamento que veio ali no Plano Safra. Então a gente traz, acessem, tem muito boas informações ali que auxiliam até também na tomada do crédito, né? Porque a gente tem que falar também, né, Lucas, que
num projeto desse, a gente precisa estar preparado para que vai que ele é aprovado muito rápido, né, Tiago? O que a gente precisa ter em mãos? O que o produtor precisa ter em mãos para acessar de fato esse recurso, né? Então a gente precisa estar preparado, e a gente aqui na ProSoja tem feito muito isso de se organizem, né? Já comecem a ver o seu fluxo de caixa. Então, esse ponto também é muito interessante. Essa é uma informação crucial para a negociação. Então, o produtor não pode ficar esperando o texto final para se preparar, né? Ele já vê os requisitos que tem, que dificilmente vai ser alterado, vai para a sanção presidencial, né? Independente de qualquer coisa, na pior das hipóteses, pode ocorrer um veto, mas não vai alterar nada das exigências. Ele tendo no mínimo um engenheiro agrônomo que faça o projeto dele para ajudar já juntar essa documentação para ele poder estar pronto para o momento que liberar essa linha de crédito de fato, ele já poder correr atrás. Seria isso. Exatamente, assim, ó. Voltamos para a questão climática. Esse projeto ele atende a produtores que foram afetados por duas situações, climática e mercadológica, certo? Sim. Na questão climática, ele fala que tenha tido perdas nos últimos 5 anos em pelo menos 2 safras. E que essas perdas tenham superado 30% da capacidade dele de produção. Quem que faz esse tipo de laudo? Seu agrônomo, né? Correto. Se o projeto remetesse a vai ter que ser um laudo da Embrapa, ia burocratizar. Então, seu agrônomo faz lá uma anotação de responsabilidade técnica, você já pode ter isso na mão. Não é tão difícil de provar. Mas o meu não é um problema climático. O meu problema foi uma safra de problema climático e uma de problema mercadológico. Descasou fluxo de caixa, o custo da operação está maior do que a capacidade de geração de caixa. Quem que vai te emitir um laudo atestando isso? O seu contador. Contador, engenheiro, você junta as notas fiscais lá da sua compra de adubo, a venda da sua produção, os preços negociados, enfim, todos os documentos que mostrem isso na prática. Positivo. Então, fluxo de caixa é o rei, nesse caso mercadológico, ele é a maior de todas as comprovações. Produtor, pessoa física, a gente precisa desmistificar isso, Lucas. Muita gente diz assim, não, mas é só o produtor rural, pessoa jurídica, que tem uma contabilidade que permite os credores fazerem uma análise. Eu trabalhei quase 12 anos em multinacionais, passei por essas áreas financeiras, comerciais e tal, e eu te digo, não faz a análise financeira e orçamentária do produtor quem não quer. Especialmente hoje. Nós temos o livro caixa digital, nós temos emissão de notas fiscais eletrônicas, nós temos toda a documentação eletrônica, prestação de informações ao fisco mensalmente. Então, se você quiser de um produtor rural, uma DRE, um balanço patrimonial e uma demonstração de fluxo de caixa, é plenamente possível, Lucas. Plenamente possível. E essa informação será muito útil, produtor, para você mostrar que não tem condições de arcar com as parcelas como elas estão vencendo agora. O Tiago, a gente tem acompanhado e visto aqui no Poder Judiciário os entendimentos aí, né, nos julgados, quando há pedido de alongamento e acaba tendo aquela tensão que não é resolvida ali na instituição financeira e acaba indo para o judiciário. A gente tem visto que cada vez mais os juízes e os bancos, eles exigem que o laudo seja muito bem fundamentado, avalie a RT, eles têm, os bancos estão muito pressionando isso. Mas por isso que é bom antecipar, porque se tiver algum erro, dá tempo do produtor corrigir. Isso mesmo, Lucas, a gente tem batido muito nesse ponto, não sentem numa mesa de negociação sem estar muito bem fundamentado, com o laudo, com toda essa documentação, porque... a gente vê a tendência que cada vez mais está sendo pressionado e muito mais o produtor cobrado. tem que encarar como parte da atividade, né? Uma renegociação. Ele tem que estar atento também agora, tem que correr atrás, vai ter que tirar um pouco do tempo, ir atrás disso, cobrar que o seu engenheiro agrônomo, que o seu contador também busque informações na internet. Essa live é uma boa fonte de informações para que, de fato, ele possa se antecipar e se munir dessa documentação. Perfeito. Bom, o risco moral tem em qualquer negócio, né? Risco moral tem em qualquer negócio. Então, o que o produtor precisa fazer é trazer as evidências para mostrar, no meu caso,
eu tenho um problema real. Eu posso provar por A mais B. Necessidade e a boa-fé. Exatamente. Bom, também outra pergunta aqui, Thiago, se existe uma proteção temporária contra as cobranças e execuções enquanto o produtor busca a linha, porque isso ainda vai ter que ser submetido à regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Então ainda há um delay, estamos aí, como eu falo, chegando próximo do 30/8, então quem sabe ainda não vai estar 100% regulamentado. Então queria que você falasse um pouco sobre isso. Crucial essa pergunta sua, Lucas. O que eu ia dizer para você? Nós estamos muito preocupados com o tempo de tramitação. Nós estamos muito preocupados com a regulamentação. Então, o produtor saiba que nós temos conversa diária com vários nossos associados. A gente sabe como que está a situação lá na ponta. O nosso sentimento, a nossa percepção de urgência está bem alinhada, tá? Por isso que até comentamos aqui no início que o ideal é que o projeto não seja alterado na Câmara. Nós também enxergamos oportunidade de aperfeiçoamento. Algumas questões redacionais, algumas coisas que podiam ser... Mas, gente, o perfeito, de repente, pode chegar atrasado. Exato. Nós precisamos que ele seja aprovado na Câmara. Depois, nós vamos ter que ter uma interlocução muito forte com o Executivo para ele sancionar ou vetar. Se ele vetar, nós temos que fazer todo um movimento de derrubada de veto. Depois vem a regulamentação via Conselho Monetário Nacional. É outro ponto de atenção, Central. né, Thiago? Porque a regulamentação pode também trazer travas, né? Quero reforçar aqui que nós fizemos dias atrás, o Thiago esteve junto, inclusive o presidente da AMPA, Orcival Guimarães, o Gustavo Piccoli, presidente da Abrapa, né? Eu fui representando a ProSoja Mato Grosso, a ProSoja Brasil, junto com o Thiago, Diego Bertual, que é o nosso coordenador de política agrícola, e falamos justamente pedindo apoio, né, do Executivo e do Ministério da Agricultura sobre esse texto. Nós sabemos que há algumas divergências, né, para evitar o veto. Não sabemos se de fato seremos atendidos, mas a entidade fez esse trabalho, fez esse papel. Nós sabemos que a Frente Parlamentar da Agropecuária também está buscando esse diálogo, essa articulação para de fato fluir o mais rápido possível até a execução dessa lei. Esperamos que aconteça, né, Thiago? Sim, olha, o texto traz até, que é importantíssimo isso que traz o texto aqui, o produtor pode pedir, né, ao banco, isso não é automático, tá? 180 dias de prazo, ou seja, a gente pode dar uma pedalada em 180 dias das contas que estão vencendo agora. E é crucial, não só para o produtor rural, mas para a instituição financeira. Porque enquanto está ocorrendo a tramitação do projeto, ou quando estamos discutindo derrubada de veto, qualquer coisa nesse sentido, imagina que o projeto seja sancionado parcialmente pelo presidente da República. Esses 180 dias vão garantir que qualquer que seja a solução lá no final, ela seja aplicável ao produtor rural. Existe uma regra bancária em que dívidas inadimplidas acima de 90 dias, elas trazem uma penalidade para a instituição financeira. E fica muito mais difícil você trazer a solução depois. O que está nos preocupando nós tínhamos dívidas lá, vencimento de 30/4, que os produtores não conseguiram pagar essas dívidas em 30/4, e esse tempo está passando, né? Então a gente precisa desse time, desse lapso temporal, para ter a tramitação, ter as discussões de veto, de operacionalização disso via CMNE, porque se passar de 90 dias de inadimplido, aí o produtor é prejudicado no rating dele junto à instituição financeira, e o próximo crédito que ele vai pegar para a próxima safra fica prejudicado. A gente até, é importante, presidente, dizer o seguinte: nós não estamos com os ovos na mesma cesta, tá? Então esse projeto para a gente é um cavalo de batalha, ele é importantíssimo para nós, mas até o que o senhor citou aí, o diálogo com o Executivo, que a diretoria começou a fazer ali com o Ministério da Agricultura, com autoridades, né, monetárias, é importante para que a gente entenda também que nós teremos que ter uma solução de mais curto prazo. Então o Executivo ele já anunciou que vai ter uma medida provisória, ele pode judicializar o projeto de lei, a gente sabe disso, né, tem uma série de questões, mas ele já sinalizou que pode fazer uma medida provisória alternativamente a esse projeto. Se ele fizer essa medida provisória, naturalmente você vai ter um prazo
uma das primeiras soluções que ele vai trazer é um alongamento das dívidas que vão vencer esse ano. Porque o executivo, a gente fala o executivo, é Banco Central, é Ministério da Fazenda, Conselho Monetário. Eles têm a visão de que se deixar vencer estar vencido por muito tempo, a solução vai ficar, assim, baixo impacto, né, lá no futuro. Exato. E o baixo impacto significa um grande impacto no ano político, já que a economia de muitos estados está afetada, o comércio também. Cabe lembrar que isso acaba beneficiando não só o produtor, mas todo esse ecossistema que a agricultura gira. Nós temos a indústria de máquinas no sul, no sudeste do país, nós temos os fertilizantes, nós temos as revendas de máquinas, revendas de insumos, temos mecânicos, todos eles acabam sendo impactados positiva ou negativamente também se ocorrer isso, além do impacto fiscal do nosso país, que nós sabemos que a economia está estagnada, ou seja, há menos movimentação, uma menor arrecadação também. Ô, Lucas, você falou dos 180 dias, aí voltando, eu acho que é importante dizer que esse é um projeto de lei autorizativo, né, Tiago? Uhum. Ele autoriza, as instituições financeiras autorizam, não obriga, né, Não a obriga. prorrogar. Tomar então, liberdade aqui, Rosicléia, por um pouco. Não precisa vir, não, só pôr mais perto. Tá. Então, assim, eu acho que vale dizer também, né, Tiago, que esse é um projeto de lei que ele autoriza a instituição financeira a prorrogar, né? Sim. Ele não está obrigando. Então, a gente também tem esse entrave a ser visto aí na frente, né? Assim, nessa situação, como todos estão dentro do mesmo barco, né, e vislumbrando que tem uma solução lá na frente, vai naturalmente beneficiar as instituições financeiras. A gente espera que esse seja um movimento aí apoiado pelos bancos, né, de dar esse tempo, né, sem negativar o produtor rural. E aí interrompe-se tudo, interrompe negativação em órgãos de controle de crédito, interrompe execução fiscal, interrompe execução cobrança judicial, administrativa, toda, exatamente, né? Interrompe tudo, exatamente porque senão, se Fiscal, tudo tudo. continuar acontecendo, a gente não consegue corrigir o cenário, né? Legal. Aqui tem uma pergunta, Tiago. Parte dela já foi respondida. Qual será o papel do Executivo e do Conselho Monetário Nacional, BNDES, dos bancos e do FG Agro na efetividade da proposta? O que é esse FG Agro? Bom, no meio de toda essa discussão, surge uma proposta que ela é estruturante, que é um fundo garantidor do agro. Era uma proposta ali capitaneada pela senadora e ex-ministra Tereza Cristina, em que ela faz, mais ou menos para fazer um paralelo, os bancos têm um fundo garantidor de crédito. Então, se você tem um volume de recursos aí para investir, geralmente os investidores eles saem colocando em várias instituições financeiras, porque se aquele banco quebrar, pelo menos um valor ali ele consegue receber através desse fundo. No caso do fundo do agro, que é o que está trazendo agora o projeto de lei, ele vai garantir um nível de inadimplência na carteira. Então vamos dizer o seguinte, isso não está definido dentro do projeto, tá? Ele dá o pontapé inicial. Vamos imaginar que na regulamentação o fundo garantidor diga que a União, o Tesouro, vai garantir inadimplências do setor agropecuário superiores a 10%. Quanto que está hoje? 20%, está na casa de 20%, tá? Juntando crédito problemático, então, que não foi pago, que foi renegociado, que está vencido menos de 90 dias. Essa é a situação de 30/4, segundo o Banco Central. Então, se a gente tivesse já esse fundo garantidor, nós estaríamos dizendo, olha, o Tesouro vai garantir 10% da sua inadimplência, da sua carteira problemática. O que isso beneficia o produtor rural? Quando o banco tem previsibilidade de qual é o risco dele na operação, ele vai dissolver ali na análise de risco dele, também de maneira equilibrada, para que cada produtor traga ali as suas garantias. Então, que cenário que nós temos hoje? Você que nunca atrasou uma dívida, nunca renegociou nem nada, vai pegar crédito hoje, o banco pede alienação fiduciária, né? Que é extremamente gravosa para o produtor rural. De fato, ele está transferindo a propriedade dele para o credor, né? Por quê? Se você nunca atrasou? Por conta do risco da carteira dele. Com o fundo garantidor, você reduz o risco da carteira e a intenção é que você tenha um efeito multiplicador ali, benéfico para o setor. Essa é em relação ao fundo garantidor. Acho que a gente tem que dedicar bastante energia dentro dessa questão do fundo garantidor.
ele não vai resolver problemas de curto prazo, mas a gente só faz grandes transformações no Brasil quando a água já está bem aqui no nariz, né? Nós temos previsão desse fundo, presidente, desde 2009 em lei. Desde 2010, a União já poderia estar colocando 1 bilhão por ano nesse fundo e não colocou, né? Então agora, falam antes de tarde do que nunca, né? Esse é um caso e eu acho que a ProSoja tem muito a colaborar na parte técnica e com a estruturação desse fundo. As outras perguntas que o senhor fez ali, a gente realmente já respondeu, que é o Conselho Monetário Nacional, é o que vai fazer a regulamentação. Então, celeridade e evitarem colocar ali entraves nessa regulamentação que possam impedir os objetivos da lei. Muito embora o projeto de lei já traga, já vede algumas exigências. Por exemplo, pelo crédito rural, pelo Manual de Crédito Rural, o produtor teria que comprovar a vinculação com a terra, certo? Mas nós temos situações de arrendamento em que o produtor está com uma dívida, mas já não tem mais arrendamento daquela terra. Então, isso seria um entrave. Está retirado aqui através do projeto de lei, ele não precisa fazer essa comprovação. Outra coisa que o Conselho Monetário Nacional trouxe nos últimos anos são as obrigações ambientais e trabalhistas. Então, imagine que um produtor tenha atrasado, por exemplo, o fornecimento de uma informação do E-Social. Ele está sem a CND né, previdenciária. E isso poderia ser um problema para ele acessar a linha de crédito. Também está retirado através do projeto de lei. Ele teve lá um PRODES na área em que ele está questionando ainda. A ele é dada a ampla defesa e o contraditório. Ou ele tem um ponto de embargo lá que ele está respeitando esse ponto de embargo. Então, esse tipo de restrição que estava já em resoluções do CMNE não vão impactar nessa questão aqui. Mas o CMNE pode, de alguma forma, na regulamentação, ser mais restritivo. E esse é um ponto que a gente vai precisar ficar bastante atento. Tiago, complemento isso, que o projeto traz, que não constituirão impedimento para a contratação de novas operações de crédito, né? Então, isso aqui também é muito importante, nem motivo para registro do produtor em cadastros restritivos. Mas essa nova contratação de operação de crédito rural é muito importante que venha disciplinado, né? Para que não trave um novo custeio. Porque se ficar como uma novação de dívida, como uma renegociação, vai impactar no histórico do produtor rural. Então, o projeto de lei já diz que esse crédito dessa linha especial de financiamento, ela, dentro do sistema bancário, vai ser reconhecido como uma linha de crédito nova, não como uma renegociação. Destacar aqui, Tiago, temos 48 pessoas assistindo ao vivo. Tem algumas perguntas, eu vi agora, abri aqui o YouTube. Nós estamos encaminhando para a última pergunta aqui, que nós tínhamos, que foram pré-requisitadas na ProSoja, mas eu deixo aberto. Eu vi que teve bastante pergunta, a última aqui foi o Bruno Bosco Braus. Bruno Bosco Braus. As dívidas já foram renegociadas pela MP 13 e 14 do ano passado, que foram prorrogadas a taxa de juros de Selic, mais ou menos 3%. Poderão ser renegociadas nesse PL? Essa, então, foi a última pergunta, e tem o seu Raul. As outras, pelo que eu vi aqui, me perdoem, pessoal, acabaram já sendo respondidas nas perguntas, mas depois da fala do seu Raul Pruineri, que é nosso delegado aqui, conselheiro fiscal da ProSoja, se caso tem alguma pergunta de vocês que não foi respondida ou tem uma nova, podem aproveitar e perguntar novamente. A partir daqui eu vou ler. Peço desculpas, deixei uma para trás, mas pelo que eu olhei por cima aqui, praticamente foram respondidas, né, as outras. Então, deixar para o Tiago falar essa daqui, e aí eu vou encaminhar para a última pergunta nossa e vou ler novamente as perguntas que mandarem a partir de agora. Bom, o texto cita renegociações que foram feitas sob a égide da medida provisória 1226 de 2024 e também a 1314 de 2025. Está textualmente lá, até para dar mais conforto para o produtor rural que está nessa situação. Rosicler, consegue encontrar aí? Ele trata ela vai estar lá no artigo 2º, inciso 5, na segunda folha aqui, ó. Aqui. Aqui está textualmente dizendo que são empréstimos de qualquer natureza, inclusive CPR, vencidos ou vincendos. Aí tem todos aqueles prazos, né?
que o Thiago já falou anteriormente, bem como as operações contratadas ao amparo da MP 1226 de 2024 e também da medida provisória 1314 de 2025. Então, Perfeito. Está no texto do projeto de lei aprovado. Legal. Então, o inciso 5 do artigo 2º lá. Então, fiquem tranquilos porque está abarcado também. Ó, aqui, Juliano Renzi participando aqui. Obrigado, Juliano, por acompanhar. Tem aqui o Kleber Spagnoli também, o Evandro Tizen, né? O Fernando Paim também, que fez a pergunta. Fernando, se eu não respondi uma das perguntas, pode mandar. O Yuri Servo também fez perguntas. Valmor Iscariote também. Deixa eu ver, o doutor Rafael Krizansky, que é lá de Sorriso, nosso delegado e também advogado. Raul Pruineri, Arthur. O Bruno, que foi respondida a pergunta. Então, se tem alguma pergunta que eu deixei de responder, pode mandar aqui novamente. E aqui, Thiago, a última pergunta que nós temos aqui, que tinha sido feita antecipada, para fechar, quais são os principais ganhos, riscos e pontos de atenção do texto aprovado? O principal ganho do texto aprovado, tem alguns, né? Porque essa foi uma tramitação longa, então por isso tem até algumas informações sendo repostadas na internet que já não é o texto mais que foi aprovado. O reconhecimento de que a crise não decorre só de problema climático, e sim de mercadológico, problemas geopolíticos. Isso é um fator muito importante. Até é legal você falar isso, porque no texto da Câmara só falava da questão climática e não falava mercadológico. Exatamente. Na alteração do Senado incluiu o mercadológico. Exatamente. E no Senado, no plenário, teve uma outra coisa bem importante. Porque o texto que saiu da Comissão de Assuntos Econômicos, ele previa que o produtor teria que estar num município que teve declaração de estado de emergência, pelo menos 2 declarações, num intervalo de mais ou menos 10 anos, parece que estava previsto ali, reconhecido pela União. E assim, produtores, nós olhamos o detalhe, assim, a gente olha a vírgula, o ponto, o acento, se ele tem alguma intenção quando está tramitando um projeto de lei desse. E a gente olhou e falou assim, peraí, então vamos fazer um estudo. A equipe da Rosicler lá levantou todos os decretos de emergência do passado e identificou que nós tínhamos muito mais do que 2. Sim. Só que tinha um problema, o reconhecimento pela União, né, Rosicler? Isso, Aí já seria um entrave, né, Thiago? Porque a gente fez numa lista, eu creio que, não lembro agora, mas 70 e poucos municípios teriam o decreto municipal, né, mas não teriam o reconhecimento. Da União. Então, seria um outro entrave. Então, foi ótimo ter tirado isso, porque ia cair isso também saiu. muito na parte da MP passada, né, Thiago? Isso saiu também. Outro ponto bastante positivo, inclusão de CPRs e dívidas fora do sistema financeiro, fundamental. Contemplar operações renegociadas, isso está textual, tá? Está no texto mesmo, não dá margem para interpretação. Então, renegociações também. Aquele crédito que o produtor pegou para pagar a dívida também está lá dentro, tá? Mas tem algumas situações que eu acho que a questão dos 180 dias também, de prazo, é importantíssimo. A gente vai ter que trabalhar isso paralelo, talvez fazer uma articulação junto com o Executivo para ter uma medida fora dessa discussão do projeto de lei, por 180 dias. Mas tem coisas aqui que nos preocupa também, presidente, que é muita coisa sobre regulamentação do CMN e do Executivo. Então a gente precisa dialogar, a gente precisa de alguma forma conseguir vencer as resistências, né? Como eu disse anteriormente, o primeiro impacto orçamentário que o Ministério da Fazenda colocou o pé no projeto, falou, não pode porque tem um impacto enorme em 12 anos de 800 bi. 24 horas depois ele fala que não, que é 140 bi de impacto. Mas não, nós acompanhamos aqui as mutações do texto. Não teve modificação no texto que justificasse esse impacto tão menor. O que nos leva a crer que a resistência é meramente política. Então nós temos que vencer essa resistência política e o papel da entidade aí é fundamental nesse debate. Só um ponto que a gente estava esquecendo, que houve uma pergunta para mim no WhatsApp. E quem supera os 10 milhões de dívida? Que teve produtor que tem aí 15, 20 milhões de dívida, né? Essa linha especial, ela alcança até 10 milhões por CPF ou por CNPJ de produtor rural. Acima disso, o texto prevê que o Executivo poderá regulamentar uma solução, tá? Nós sabemos que há a intenção do Executivo de regulamentar para esse excedente. Qual seria a solução que ele iria dar? Depósitos à vista, exigibilidade. O que é depósito à vista? Dinheiro que você colocou no banco lá, não investiu em nada, está na sua conta corrente.
Hoje funciona assim no Brasil, soma-se todo esse dinheiro que está em conta corrente e aí um percentual disso tem que ir para o crédito rural, né? Há uma exigibilidade. Então isso poderá ser regulamentado pelo Executivo, mas não está no texto do projeto de lei esse excedente. Tá? Tiago, você traz como um ponto também, que a gente já falou lá, mas que é bom lembrar, um ponto de atenção é a adesão das instituições financeiras também, né? Então a gente vai ter que ter uma conversa também nessa interação, Lucas, com as instituições para que isso de fato elas acolham, né? E participem ativamente. É um momento de parceria. Todos precisam, a instituição financeira lucra, né, ao longo dos anos. Eu sei que se fala hoje, há muitas notícias de que o agro não está sendo pontual e que isso tem prejudicado o faturamento, mas pouco se fala de quanto é o faturamento dos bancos nos anos que o spread estava mais alto que a Selic. Então, uma hora um ganha, outra hora o outro ganha. O importante é que todos busquem mitigar o máximo possível as perdas. É momento de parceria, né? Seja revenda, seja produtor, ninguém faz nada sozinho. Nós dependemos dos nossos fornecedores e eles dependem de nós aí para produzir. Eu falo que a riqueza sai da terra através da nossa produção, mas para isso tem toda uma movimentação, uma cadeia onde todos são importantes e é necessário essa parceria, essa participação e a compreensão também no momento. Tiago, eu acho que também a gente não pode deixar de dizer que quem já está numa negociação não deve deixar, né? Eu acho que é um momento assim, a gente está na expectativa da aprovação, mas se há uma negociação em curso, é lógico, a gente sempre quer que seja o melhor, mas né, não há como assinar qualquer documento nesse momento esperando que depois vá melhorar com o projeto. Então, assim, atenção no que já está sendo, o que está acontecendo e que não deve deixar de acontecer também, né, no momento. Eu acho que orientações primordiais aí. Começar a formar suas evidências, né, suas provas, tanto do problema climático quanto de fluxo de caixa. Isso é para ontem, dá para fazer tudo isso, né? Lembrar do que eu disse aqui, que vencidos superiores a 90 dias, você vai estar numa situação muito complicada, muito, muito difícil mesmo, até via projeto de lei para resolver casos que têm vencimentos acima de 90 dias. Então pense muito bem e notificar, se você tem uma parcela que está para vencer, pelo menos 15 dias antes, notifique o banco, mostre boa fé, mostre documentação dizendo, olha, não vou conseguir pagar. Essas 3 orientações eu acho que são básicas, presidente. Todos têm que ter isso em mente, né? O cenário está se desenhando. Se ficar acima de 90 dias de vencido, eu vou ter um problema não só presente como futuro. Eu posso estar juntando evidências. Hoje eu já posso estar juntando toda essa documentação. E antes do vencimento eu notifico formalmente o banco. Seja por uma carta registrada, seja por e-mail, mas seja formal, porque todos que atuam na atividade são empresários rurais e assim são vistos pelo sistema como um todo. Aqui tem que destacar, o produtor sempre tem que demonstrar boa-fé. Eu lembro do Christopher Ward, que ele é neozelandês, já foi tradutor nosso nas missões para os Estados Unidos, também é produtor. O Chris sempre falava, você pode perder até o crédito, mas jamais a credibilidade. Então, o produtor tem que fazer a parte dele. Lembrar que o nosso negócio está em risco, então é importante sempre ter o auxílio de um advogado quando vai fazer a renegociação, para buscar não ter perdas, fazer da maneira correta, que muitas vezes até a boa-fé, nem todas as instituições financeiras, não estou generalizando, também tem a boa-fé no momento da cobrança. Às vezes ela induz esse produtor ao erro e, tendo um advogado, você vai ter a segurança que isso não vai acontecer. Às vezes está o patrimônio que é de uma vida ou de gerações que foi construído em jogo. Então, é importante o produtor ter essa conscientização de contratar um advogado de confiança e buscar também ver se o advogado está buscando informação, porque não basta ter o conhecimento do direito, é saber, né, principalmente a regulamentação de uma lei dessa, os detalhes podem fazer grande diferença. Aqui teve uma pergunta
do Juliano, se terá como pôr uma cláusula de preço mínimo na mercadoria de soja, milho, e no caso também do boi ou gado. Ou seja, ele está querendo saber se vai ter alguma, pelo que eu entendi aqui, um freio, uma trava, para que o preço não caia bastante e possa proteger. Ao meu entendimento, não tem nada que contempla isso no texto. É o refinanciamento de dívida puro que tem sido tratado, correto, Thiago? Correto, correto. Até porque senão a gente ia conflitar com alguns princípios constitucionais e ia... Assim, sabe quando você joga um monte de confusão dentro de uma sala e não sai nada, né? E nós ficamos à mercê do mercado internacional. Pena que é outro tema que a ProSoja tem trabalhado bastante, que o governo não enxerga com esses olhos. Nós tivemos a paralisação de 2018, né, aqui no país, tivemos aquela greve dos caminhoneiros e tivemos a criação da tabela do preço mínimo do frete. Hoje, em muitos casos, o produtor paga mais caro do que seria o valor de mercado, ou seja, e não há nenhuma subvenção do governo, isso o produtor cobre, né, com o dinheiro do bolso. Então, isso nos prejudica, e eu acredito que nós não queremos para nós e nem para os outros. Nenhum tipo de tabelamento. Quanto mais livre for o mercado, melhor, né? Positivo. Nenhum tipo de tabelamento, né? Porque se eu tabelo o insumo, vão querer tabelar o meu produto também, né? E até porque nós corremos risco, eu falo como produtor, meu sonho seria, se eu tivesse uma garantia mínima, né, ficasse aí nos R$150 a saca de soja, mas daí nós saberíamos que a China ia buscar soja em outro país que estaria mais barato, ou seja, o governo nunca vai cobrir essa diferença para nós. Então, buscaria em outro país e nós perderíamos mercado. Livre mercado, né? Isso mesmo. Assim como nós, né, sempre tem aquela crítica que a nossa soja exportada não é tributada, que não é bem assim, né? Aqui no Mato Grosso nós pagamos o FETAB, que até o governo assinalou da não renovação, Assembleia Legislativa. Esperamos que todos os candidatos façam esse compromisso. Hoje o custo da lavoura, né, o lucro estimado da cultura da soja está aí na casa de menos de R$90, enquanto o produtor estava pagando mais de R$185 de FETAB. Então já é um alívio, não resolve o problema. E agora nós queremos essa linha de crédito para fazer essa renegociação, o produtor ter fôlego. Mais uma vez, volto a falar, estamos sendo prejudicados principalmente pelos juros altos. Nós sabemos que hoje a renda do produtor é menor que a própria taxa de juro. Então o produtor está em um poço muito profundo e está muito difícil de sair. Positivo. Bom, eu acho que é isso, presidente. A gente precisa do livre mercado, a gente precisa que a sociedade entenda que a importância do setor agropecuário, ela tanto é para a nossa... Quem viveu nas décadas de 60 e 70 sabiam a dificuldade que se tinha de encontrar alguns produtos, né, alimentícios. A gente é superavitário nisso, mas a economia também precisa entender a importância do agronegócio para a nossa moeda. Então nós passamos vários solavancos políticos aí e a nossa moeda não derreteu o valor como aconteceu na Argentina. Então é curioso, acho que assim, o cidadão precisa enxergar isso. Fala, olha, passamos impeachments, passamos problemas políticos que qualquer país, o câmbio iria explodir, né? Isso não aconteceu aqui, gente, porque há entrada de dólares. E há entrada de dólares porque nós exportamos. Então, por isso, estão todos preocupados. Eu acho que o executivo também está preocupado. E a gente precisa agora chegar a um bom termo, presidente. Acho que a gente está no caminho. É muito delicado o momento, mas só passar uma tranquilidade na medida do possível para o produtor de que nós estamos sensíveis e sabemos o senso de urgência, né? E até por isso que nós estamos falando, vamos ter paciência de não mexer no projeto de novo na Câmara. Não é porque não é uma questão de preguiça ou não querer se indispor, é porque isso vai prejudicar o próprio produtor rural, né? Correto. Eu quero agradecer aqui, a dona Clarete Brolio também está acompanhando, Gilberto Brolio estão acompanhando. Entendi aqui, Juliano fala de preço mínimo, né, via Conab, é algo que pode ser discutido. O problema é justamente, a gente sabe da dificuldade já de aprovar esse projeto, nós sabemos que
que Compras públicas, ele está falando, né? Compras públicas exato, lá, do exato. PEPRO. Mas a gente sabe que também o orçamento está limitado por conta do teto de gastos e aí não sairia do fundo do pré-sal, né? Dos fundos, hoje, se tivesse alguma subvenção. Dá para tentar, dá, e provavelmente nós vamos trabalhar nisso, buscar a mobilização de outras entidades, mas daí é outra lei, é outra discussão. É plano safra. Se nós englobar aqui, talvez nós podemos, dificultar ainda mais que seja aprovado não só na Câmara, mas que seja sancionado pelo governo federal sem veto. Positivo. A gente tem um prazo aí, a gente já viu a securitização lá da década de 90, né? Sim. Eu sou mais nova que essa década. Então, a gente sabe que teve, né, Thiago? Acho que foi de 2000 e foi 90, acabou acontecendo só em 5 anos depois. 95. Né? 95. Então, assim, tem essa briga política, esse vem e vai, e a gente E não olha tem que lá tinha um problema seríssimo, né? De inflação que superava O produtor 100%, financiava um né? trator hoje, amanhã ele estava devendo 5. Mudança de moeda. Então, o sistema era complexo mesmo. Não tinha lei de teto dos gastos. Até muitos produtores perguntaram por que não faz uma securitização igual? Porque não é a mesma nós não estamos sob a égide da mesma legislação. Mas, de toda forma, a gente sabe que vai ter que ter aí um diálogo com o novo Congresso Nacional do ano que vem. A entidade, orçamento. a entidade, né, Thiago, a gente sempre vai buscar o máximo que der pelo produtor, mas nós não podemos vender ilusão, porque a gente sabe que tem travas que não tem como passar, mas aquilo que nós puder desviar, nós vamos desviar. Como diz, aquilo que é possível, a entidade vai fazer e não vai medir esforços pelo produtor. Não sei se tem mais alguma consideração que vocês queiram deixar. Eu gostaria de dizer que a Comissão de Política Agrícola está acompanhando. A gente está com a previsão, né, Thiago? Eu não sei, a semana que vem parece que tem uma liberação aí dos parlamentares por conta das festas juninas. Eu não sei, você que está... Mas, enfim, não sabemos. Então, eu vi que teve gente que já colocou para nós, vai ser dia 17. Não sabemos precisar a data, que volta de novo para o plenário, mas nós estamos acompanhando e estamos à disposição aqui também para ajudar naquilo que nos for possível, nessa organização aí documental, enfim, orientar, nós estamos aqui. Isso, peça para o seu advogado, contador, o seu engenheiro agrônomo de confiança entrar em contato aqui com o canal do produtor. Se o pessoal do canal não conseguir dar todas as respostas, eles vão acessar a equipe da Rosicler de Política Agrícola, que vai buscar levar. E se não atenderem, podem ligar para o presidente aí, que eu puxo a orelha do pessoal, mas a entidade está aí para atender o produtor, orientar, e os seus técnicos têm que aproveitar disso e buscar essa informação para fazer de uma maneira que não perca. Se adiantar, né? Exato, se adiantar. A gente tem um enorme jogo político agora, né? Estamos em ano eleitoral. Então, o que a gente conseguiu de positivo é que a frente parlamentar, a bancada ruralista, deputados e senadores que se identificam com o setor agropecuário, estão com senso de urgência, estão cobrando celeridade na Câmara, mas há uma articulação agora com o presidente da Câmara, né? Tem outras pautas no meio do caminho aí, tem a questão da escala 6x1, tem piso mínimo de remuneração de algumas categorias. Então, é uma cesta de discussões que estão acontecendo, mas o que nos tranquiliza um pouco mais é que, diferentemente de 6 meses atrás, nós temos muitos parlamentares colocando isso no seu discurso como uma prioridade, né? Gostaríamos que essa solução tivesse vindo antes, presidente. A gente estava batendo, mas é todo um conjunto de interesses da sociedade que às vezes um vai sendo priorizado, mas agora não tem como passar mais. Não tem como passar. Eu acho que cabe lá às lideranças da FPA, a senadora Tereza Cristina, ao deputado Pedro Lupion e os demais, mantermos isso daqui. Que tem atuado, né? E tem que parabenizar o trabalho deles, o esforço, né? Eu acredito que agora é um momento de união de todos os lados. Não é só a esquerda ou a direita, é a economia do país que está em jogo. Como eu falo, a entidade, dentro do possível, tem cobrado, tem feito, assim como eles também têm feito o máximo. Se fosse tão simples, já estaria aprovado,
né? Nós sabemos de todas as implicações que tem, e tem a queda de braço. Às vezes o executivo quer destinar parte do orçamento para um lado, o legislativo quer para o outro, tem a queda de braço deles, que é natural, mas nesse momento tem que ter essa visão, porque não está prejudicando só o setor, está prejudicando toda a economia do país, e o problema não termina aqui, mesmo que saia. Nós temos um problema, eu alertei essa semana sobre o preço dos fertilizantes, principalmente fosfatado. Tem muito produtor que ainda não negociou, pelo menos 40% ainda não compraram fosfatado, não há perspectiva de poder comprar nos preços que estão. Muito produtor vai zerar ou diminuir a adubação fosfatada. Talvez nessa safra, por a soja ser uma cultura que responde, ainda temos uma boa produção. Quando você vai para a segunda safra, já começa a faltar nutriente, dá quebra de produção e diminui a oferta do milho. E para o ano que vem, mesmo que depois melhore o preço, você aduba, você tirou do sistema, demora até disponibilizar aquele nutriente, nós podemos ter quebra na safra do ano que vem. Não impacta só na diminuição da renda do produtor, mas na de oferta de alimentos e de inflação, que pode custar ainda mais caro para a sociedade. Positivo. Milho, né? Vai direto na proteína animal, né? E mesmo que tivesse o preço bom, se não houver essa linha de crédito para refinanciamento, o produtor não consegue custear as próximas safras. Então, preocupa, se o governo tiver consciência, ele vai sancionar, torcemos para isso, né? E vamos trabalhar para que isso aconteça. Positivo. Então, pessoal, dadas as considerações, quero agradecer a cada um de vocês que assistiu, que acompanhou. Usem sempre o canal do produtor da ProSoja para tirar suas dúvidas. Entrem no site, acompanhem as redes sociais, que também tem muita informação de qualidade. E a ProSoja segue trabalhando com todos vocês. Obrigado, Rosicler. Obrigado, Thiago. E um bom dia a todos. Apro 360. Um giro entre o agro, a cidade e o futuro.